Saudações de paz e bem a todos. Hoje nós vamos ler, estudar e entender caracteres do verdadeiro profeta. Erasto, Paris, 1862. A partir daqui nós vamos saber se aquela pessoa que se julga um profeta, se ela é ou não é. Desconfiai dos falsos profetas. Vamos colocar assim, desconfiai dos profetas. Até que se julga o contrário, para mim todos são falsos. Não é melhor ser assim? Na visão que eu tenho hoje do espiritismo, do que já me aconteceu, do que a história nos conta, profeta para mim todos são falsos. Até que se prove o contrário. Até que a obra que ele faz me mostre um fruto. E esse fruto é o mesmo por mais de 40, 50 anos. Não é? É ou não é? E mesmo assim eu vou ter pé atrás. Porque eu não convivo no dia a dia do médium. Porque, ora, nós temos aí na história, infelizmente, né, espírita, médiuns, que se você pegar uma obra de cura, olha, milagrosa cura. Milhões de pessoas curadas. E o íntimo? É a vida cotidiana do médium. Vocês conhecem? Então eu estou nesse ponto. Só acreditarei num profeta se eu conviver com ele. Quem concorda? É ou não é? Então vamos mudar o evangelho. Desconfiai dos profetas, seja ele falso ou não. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição. Olha, momentos de transição, onde será que nós estamos? Nós estamos no final de uma era transitória. É agora que os falsos profetas surgirão. E agora que eles brotarão do solo para nos ludibriar. É agora. Em que como neste se elabora uma transformação da humanidade, porque esses momentos, uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores de Messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisto o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, o que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que deve agir, nada poderão fazer. Então, a moralidade dele tem que ser diferente à primeira vista. Vamos pegar aí Chico Xavier, gente. Quem teve a honra de conhecê-lo, vamos falar honra, não, vamos falar assim, o prazer de conhecê-lo, instantaneamente já se via na presença de alguém superior, de evolução. Por quê? A presença dele é calma, tranquila, traz uma paz interior. Estão entendendo a diferença? Quando vocês estiverem perto de um verdadeiro profeta, a calmaria, a paz, o amor vai ser predominante. Isso é no ambiente. Vocês estão entendendo? É diferente. Né? Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar o que é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e influência moralizadora de suas obras. E o que ele faz nunca vai cair, como que fala? No descrédito. Né? Vai ser sempre a mesma coisa do início ao fim. Porque ele não fez nada contrário
ao espiritismo, contrário às obras básicas. Né? Tirar ainda essa outra consequência, se ele estiver, pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome utiliza, não passa de um farsante de baixa classe, que não sabe se quer imitar o seu modelo. Voltou, né? Voltou? Pior que eu... Aí tivemos um erro técnico, mas voltamos. Vamos continuar. Outras considerações a fazer é o de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignora o que o sejam. Isso é interessante, né? Uma vez foi perguntado, né? O Chico Xavier já estava doente, já estava numa cama há mais de 90 anos. Então o trabalho dele já era conhecido pela humanidade, né? Todo mundo já respeitava ele como médium. Uma repórter, não sei de qual emissora, fez a tal pergunta para ele: Chico, você se considera um bom médium? Ele: não, minha filha, eu sou apenas um cisco. E falou sério, ele não falou querendo se vangloriar com a humildade que ele tem, não. Ele falou sério porque eles de fato se achavam um nada perante o todo. Diferente de você chegar para um falso profeta e perguntar: meu filho, você se considera um bom médium? Não, eu sou Deus. Quem falou Jesus? Isso aconteceu, não vou falar quem não. Mas ele falava que ele era semelhante a Deus. E por isso tinha condição de fazer tais cirurgias. Só uma dica, ele tem Deus no nome. Realizam aquilo para que foram chamados, graças ao poder de seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige, a sua revelia e sem que o tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como os enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos orgulhosos, cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. O verdadeiro, ele não está nem aí se você aceita ele como enviado de Deus ou não, ele quer trabalhar. Ele quer trabalhar e ajudar o próximo. A preocupação dele é essa. É caridade, caridade, caridade. O falso, ele quer ser famoso, ele quer ter o poder. Ele quer mostrar para os outros que ele não erra. Chama Deus e o mundo para vir ver que ele está certo. Né? Já se viram desses impostores apresentados como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitar as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. A gente sabe que o espírito ele não volta atrás. A evolução dele é sempre para frente. O espírito ele consegue ficar estagnado. Agora, retroceder jamais. Né? Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos pensar. Hoje em dia, se de fato Jesus viesse reencarnado, será que nós o reconheceríamos? O que será que a humanidade faria com ele? Mesma coisa? É uma coisa para a gente pensar, não é?
Será que nós já estamos mais evoluídos do que há 2021 anos atrás? Será? Mas aí faria a mesma coisa? Quase a mesma coisa. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis a que lhes faltam, sobretudo, as qualidades instintivas do Cristo. A humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhe dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. O que é isso? Aquele que faz ser um falso profeta e ludibriar os outros, nós podemos ficar tranquilos, porque o que é dele está guardado, né? Você planta aquilo que você colhe aquilo que você planta, né? Se ele está usando a fé de outrem para benefício próprio, imagina o que ele vai receber no futuro. Não precisamos de nos vingar de ninguém, né? Cada um vai receber aquilo que merece. Então que o Senhor Jesus nos abençoe, que nós possamos aí entender o que foi estudado. Fiquem em paz, meus irmãos, que assim seja.